Olá, pessoal! O tema da aula de hoje é sobre a contextualização do ambiente de negócios e vamos trabalhar então a indústria 4.0. Bom, no nosso conteúdo programático, na aula anterior, nós vimos sobre a gestão de estratégias de negócio. Para tanto, definimos o que é gestão estratégica, o que são as capacidades dinâmicas e ainda como alinhar estrategicamente a tecnologia ao negócio, e vimos diversos exemplos, como da Ambev, MRV, Natura, dentre outros. E hoje vamos dar um enfoque na contextualização desse ambiente de negócios, mas agora voltado para a indústria 4.0. E assim, discutimos na aula anterior como as empresas alcançam e sustentam sua capacidade competitiva por meio da adaptação, por meio de transformar, reconfigurar os seus recursos e também porque certas empresas criam vantagem competitiva em ambientes de rápidas mudanças. E para isso, definimos o que são as capacidades dinâmicas, que capacidade significa o poder de fazer algo por meio do uso de competências e habilidades. E aí até mesmo discutimos também o que viria a ser esse termo dinâmico. O dinâmico é entendido como situações em que há mudanças rápidas na tecnologia e forças de mercado que vão exercer efeitos retroalimentadores na firma. Então, entender o que é essa capacidade dinâmica nos proporciona refletir o quanto que a organização ela precisa de ter capacidades adaptativas, de inovação, absortivas, para ela manter naquele mercado e enfrentar o dinamismo desse ambiente, que, como sabemos, ele acaba sendo um ambiente em mutação e muito dinâmico, onde as mudanças tecnológicas, principalmente, elas ocorrem de uma maneira muito rápida. Então, como vimos o conceito desse termo que é dinâmico, as organizações elas se veem obrigadas a realizar atividades de monitoramento ambiental, o que na teoria denominamos como Environment Scan, que normalmente é entendido aí na literatura como a aquisição e o uso da informação sobre eventos, tendências, relacionamentos que acontecem no ambiente externo da organização. Mas quando falamos dessa aquisição e uso dessas informações, achamos que isto é um conceito novo, mas estamos enganados. Como podemos ver, em 1967, Aguilar já trazia essa atividade de monitoramento ambiental como uma das principais atividades para a organização manter competitiva. E ainda podemos destacar outros conceitos além do Aguilar, quando fala que as organizações elas precisam monitorar seus ambientes para entender essas mudanças das forças externas que vão afetar de fato seu funcionamento. Sutton fala que as organizações elas precisam evitar surpresas, elas precisam identificar ameaças e prover novas oportunidades de negócio. Então, quando falamos da realização, da utilização, na verdade, da análise da ferramenta SWOT, ela se complementa muito bem a esse conceito de monitoramento ambiental, de análise desse ambiente externo e interno da organização. E é que nesse contexto damos ênfase ao ambiente externo, procurando identificar então ameaças e prover o que? Novas oportunidades e saber aproveitar essas oportunidades. E ainda em 93 a gente tem uma definição também que é essa capacidade da organização de conseguir responder às mudanças do ambiente externo estão relacionadas com a sua base de conhecimento sobre esse ambiente em que atua. E como também essas mudanças elas são interpretadas.
de alguma forma, ocasionando para a organização uma aprendizagem, onde ela consegue adquirir novos e novos conhecimentos. Então, de forma bem resumida, podemos entender que o ambiente de negócios pode afetar o modo de como as organizações funcionam e são administradas. Então, temos aqui nessa imagem o ambiente externo e a visão da organização como um sistema aberto, que na teoria das organizações, essa abordagem sistêmica, ela mostra claramente o quanto que o ambiente externo ele controla e interfere nas decisões internas da organização. Então temos como ambiente externo o ambiente geral ou contextual, e também o ambiente tarefa ou operacional. Então, nesse ambiente tarefa ou operacional, temos então a presença de fatores como os clientes, os concorrentes, fornecedores, parceiros. E nesse ambiente tarefa ou contextual, temos as condições políticas, econômicas, a legislação, que acabam interferindo diretamente a minha organização e também os fatores do ambiente operacional. Bom, com isso, desde 1962, já temos uma clareza sobre ambiente e estratégia. Então, a relação é clara em que estratégia empresarial, ambiente externo, eles acabam assumindo dentro dos ambientes acadêmicos e empresariais uma relevância, uma vez que o ambiente externo ele acaba influenciando a organização e as mudanças que ocorrem nesse ambiente fazem com que as organizações elas modificam o seu funcionamento e até mesmo a sua forma de gestão. Assim, entender de forma bem detalhada o contexto, o ambiente de negócios é de suma importância. É como entender os reflexos, os impactos da pandemia, tanto nas condições econômicas, sanitárias, tudo isso financeiras da organização. Então, tudo isso acarreta para a organização estratégias diferenciadas. E também vamos agora dar uma ênfase maior em um outro contexto, que é também hoje muito presente, que se refere à quarta geração, onde falamos sobre a indústria 4.0. Bom, então o tema central da aula de hoje é entender o que é a indústria 4.0 e como esse novo estágio industrial, na qual a integração dos processos de fabricação vertical e horizontal e a conectividade do produto podem, de fato, ajudar as empresas a alcançar um maior desempenho industrial. E para isso, vamos então remeter a um histórico das evoluções industriais no mundo. Entendendo que o termo indústria 4.0 é uma reminiscência da quarta revolução industrial que está sobre nós. Ponto. E aí, as três primeiras revoluções industriais duraram quase 200 anos. E aí, a primeira, como podemos ver aí na figura, revolução industrial, ocorrida no final do século XVII, ela foi impulsionada pelo o advento dos motores a vapor, da água e da mecanização. Aí, em 1870, a segunda revolução industrial, ela foi impulsionada pelas linhas de montagem, iniciadas por Henry Ford, e elas ocasionaram, com isso, né, oficializou, na verdade, a produção em massa pela primeira vez há quase um século. E com isso, temos posteriormente a terceira revolução industrial, ocorrida na década de 1970, que foi impulsionada pelo uso de computadores e automação nos processos de fabricação.
E assim, em 2011, que foi a primeira vez, que o termo indústria 4.0 foi utilizado, e da Alemanha, e logo após, imediatamente, o foco do governo, e também de muitos outros países europeus, passaram então a ser a indústria quarta geração, uma vez que ela é interpretada como aplicação de sistemas físicos cibernéticos na produção industrial. Vamos entender isso melhor. A indústria 4.0 ela exige então das organizações uma nova postura, uma vez que essa transição digital aí exigida pela indústria 4.0, ela exige novas estratégias e modelos organizacionais. Não apenas exige uma capacidade de inovação das empresas, mas faz com que as empresas repensem sua infraestrutura física, de operações, de tecnologia de manufatura, recursos humanos e gerenciamento de práticas. Então, o contexto acaba sendo muito mais desafiador, sendo que ele muda as regras de concorrência, muda, como falamos anteriormente, os modelos de negócio e as organizações, elas passam então a reformular e adotar conceitos de internet das coisas e digitalização de fábricas. Para quê? Quais os benefícios e resultados esperados por essa quarta revolução? É reduzir os tempos de configuração, os custos de mão de obra, material e os tempos de processamento, e também um aumento de produtividade dos processos de produção. Vamos ver melhor em um artigo quais são de fato esses benefícios de forma mais detalhada e esperada pelas organizações com a introdução de tecnologias da indústria 4.0. E que seu conceito, apesar de não ser um consenso, ele revela que essa quarta revolução é um conjunto de tecnologias que se beneficia da redução dos limites ou barreiras entre as pessoas e os mundos, digital e físico, permitindo que as máquinas e os seres humanos trabalhem e se comuniquem de maneira colaborativa, o que promove a eficiência, minimiza a ociosidade, o desperdício e também propicia a criação de processos e mercados. Vamos entender melhor um pouco mais esse conceito. Com isso, vamos utilizar três artigos para entendermos os princípios, como falei anteriormente, os benefícios, qual seria um roadmap de aplicação da indústria 4.0 e quais são também as tecnologias habilitadoras desse contexto. Com isso, o artigo 1, vamos entender um pouco melhor como as capacidades tecnológicas fornecidas pelos sistemas cyberfísicos induzem mudanças no design do trabalho. No segundo artigo, vamos entender como realizar a transição para a indústria 4.0. E por fim, no terceiro artigo, vamos discutir sobre os benefícios das tecnologias relacionadas à indústria 4.0 para o desempenho industrial. Com isso, então, no primeiro artigo, temos acesso a uma discussão por meio de uma proposta de estrutura e de transformação dos ambientes em relação aos sistemas cyberfísicos e também conseguimos entender um pouco quais são esses impactos e como que isso se dá quando falamos do design e também das características do trabalho e do trabalhador, considerado aí um operador 4.0. E é verdade que alguns robôs conseguem realizar tarefas automatizadas sem a presença de um operador. Porém, a intervenção de um humano sempre será necessária e isso acaba sendo indiscutível, uma vez que toda operação ela vai precisar de uma supervisão. E sabemos também que nenhum sistema é infalível. Se a programação falhar, por problemas de rede, por exemplo,
O conhecimento e o discernimento do profissional sempre deverão estar disponíveis para prover rápida solução. Isso é fato. E ainda por outro lado, temos que entender que o perfil do operador vai mudar. Para operar então esses equipamentos, os trabalhadores precisam buscar capacitação profissional e ficar atentos às novidades que o setor de atuação ali requer. Então, para isso, vamos também discutir nessa aula algumas das competências que são requeridas por esses operadores 4.0. E assim, vamos então passar a construir um raciocínio onde os rápidos avanços em uma variedade de aplicações e tecnologias digitais vão promover então a transformação da produção industrial em sistemas cyberfísicos, e esse novo formato ele exige também um trabalho humano, né, de acordo com as suas especificidades. Então, a gente tem aí nessa primeira parte, né, onde foi extraída do artigo, que o trabalho humano mudará de acordo, então, com as características desses sistemas cyberfísicos. E que ainda esse ambiente, ele proporciona um aumento das capacidades de processamento de informações e, consequentemente, algumas tarefas elas vão se tornar mais complexas, como por exemplo, tomada de decisão, implementação de ações e também a de inovação. Porque com o aumento a gente vai precisar cada vez mais de auxílio de ferramentas que não são as tradicionais, e ainda é um processo que vai levar a um nível completamente novo de automação de processos, redefinindo o papel dos seres humanos e alterando os projetos de trabalhos atuais, de uma maneira muitas vezes desconhecidas por essas organizações. E assim, diante a esse ambiente incerto, outras tarefas relacionadas a ajuste, modificação e manutenção desses ambientes, eles também se tornam imprescindíveis. Então, aí temos que o trabalho, o design de trabalho, ele se modifica a ponto de exigir que os trabalhadores compreendam, controlem e coordenem processos complexos, integrados e automatizados, fazendo com que eles possam e precisem desenvolver novas habilidades cognitivas para saber utilizar essas informações de uma melhor forma, conseguindo tomar decisões mais assertivas, resolver problemas de uma maneira mais rápida, planejar, otimizar, modificar parâmetros de produção que também vão muitas vezes depender e ter insights ali que são em tempo real. Então, ter agora essa possibilidade de trabalhar dados, trabalhar informações em tempo real e tomar decisões que sejam mais assertivas, para as organizações isso muda muito o contexto na qual elas haviam vindo atuando. E sem contar que os trabalhadores, eles vão interagir com este novo ambiente de produção que passa a ser mais colaborativo e também adquirir e desenvolver novos conhecimentos que têm relação aí com a tecnologia da informação, com a eletrônica, sabendo atuar com sensores, atuadores e também com sistemas, né, novos sistemas mecânicos. Bom, então temos a percepção que as tarefas simples e repetitivas, elas serão automatizadas. E, consequentemente, vai abrir oportunidades para trabalhos que vão mudar para níveis mais altos de complexidade. Que por isso a gente fala que exige cada vez mais desse operador novas habilidades, tanto cognitivas, técnicas, sociais, de inovação, de supervisão geral dos processos automatizados ali mais complexos, e entender que, embora os humanos possam ser cada vez mais excluídos de decisões relacionadas a operações especificamente, a máquinas,
nós vamos ter esses operadores, envolvidos em decisões, voltadas para a estratégia de produção, decisões relacionadas à instalação, modificação e manutenção desses equipamentos, dessas tecnologias. E quando falamos desse ambiente de produção cyberfísico, estamos falando que há uma conexão entre a tecnologia da informação, os componentes mecânicos, os componentes eletrônicos das máquinas e dos equipamentos, e que também se comunicam entre si por meio de protocolos de comunicação. Então, de forma geral, é poder conceituar então esse ambiente como um ambiente que propicia a interação entre os sistemas de operação de manufatura e de tecnologia da informação e comunicação, especialmente a internet das coisas, formando assim então esses chamados sistemas cyberfísicos. E assim, os autores, eles colaboram trazendo um framework, uma estrutura, demonstrando a relação entre os recursos desses ambientes de sistemas cyberfísicos em escopo de operações. Então, o que fazem? Combinando os escopos das operações com os recursos de processamento de informações desses ambientes, eles geram então uma estrutura, conforme apresentada aí na figura, que vai de alguma forma apresentar diferentes estágios do processo de transformação nesses ambientes cyberfísicos. O eixo horizontal, ele vai nos mostrar então os diferentes níveis de capacidade de processamento de informações nesses ambientes, enquanto no eixo vertical, eles especificam os diferentes escopos de operações em que os recursos dos ambientes cyberfísicos podem ser aplicados. E com isso movemos, né, da parte inferior esquerda para a superior direita, que aí está indicada na figura pela linha cinza, mais tarefas são atribuídas aos ambientes cyberfísicos e menos às pessoas, determinando em um ambiente cyberfísico totalmente configurado. E essa representação, ela acaba nos fornecendo alguns insights genéricos sobre as forças e os fatores que agora estão em jogo, conseguindo assim, né, fazer com que a gente possa perceber essa transformação e, na realidade, entender que ela é muito mais complexa do que apresenta. Então, temos dentre esses níveis, nessa perspectiva horizontal, o primeiro nível sobre aquisição de informações, que seriam essa capacidade de adquirir e compartilhar dados confiáveis de diferentes recursos de fabricação, que muitas vezes vão ser fornecidos por sensores. No segundo nível, a análise da informação, que é a capacidade de derivar informações significativas dos dados, com a utilização aí de diversos sistemas, como MES, alguns RPs. No terceiro nível, já temos aí uma capacidade de analisar informações para fins de tomada de decisão. Então, já temos aí a mudança, e vamos ver isso, dos tipos de sistema, de acordo com também os níveis os níveis organizacionais. Então, temos nesse terceiro nível a seleção de decisões. No quarto, já temos a implementação da decisão, que seria basicamente a capacidade de processar o feedback do espaço cibernético para o físico, resultando então na implementação dessa decisão. E aí vemos que no quinto nível, temos a inovação, que seria de fato essa capacidade de inovar com base nas informações adquiridas e analisadas, que é o que a gente vai buscar na disciplina. Entender como esses dados eles podem ser transformados em inovação.
tanto em produto, em processo, como vimos já também nas aulas anteriores. Então, assim, de um modo geral, espera-se que o desenvolvimento das capacidades desses ambientes cyberfísicos, eles sigam esse caminho sequencial, desde o início da aquisição inicial aí da informação até a análise da informação e aí seleção de decisão, implementação e no final a gente ter então a inovação. Beleza. Depois, vamos então agora entender um pouco o que esse artigo 2 ele traz quanto contribuições, uma vez que ele vai proporcionar aí uma revisão sobre os principais conceitos de indústria 4.0. Para isso, ele vai também apresentar os princípios e as tendências tecnológicas, algumas das tecnologias habilitadoras, e oferecer um roadmap para servir de fato como um guia para o processo de transição da indústria 4.0. Então, quando temos os princípios, que são 6, o primeiro princípio da indústria 4.0 é a capacidade em tempo real, que seria basicamente a possibilidade de acompanhar a produção em tempo real. E a soma, né, disso, ter essa possibilidade, ela traz para as organizações uma vantagem para tomadas de decisão mesmo. Acaba sendo muitas vezes mais assertiva e vai trazer, de fato, ali um reflexo imediato. Temos depois um outro princípio denominado virtualização, que ele prevê a instalação de sensores em todos os processos da fábrica, fazendo com que essas informações sejam compiladas. Então, para isso, será preciso investir em uma equipe capacitada em analytics para possibilitar mesmo que esses dados extraídos se tornem um diferencial para o processo produtivo e fazendo com que a organização tenha, assim, um diferencial mesmo em relação aos seus concorrentes. E o próximo princípio é o de descentralização, que tem, na verdade, um objetivo de tornar a organização menos dependente das decisões humanas, passando então a ocorrer decisões mais assertivas e seguras geradas pelos sistemas cyberfísicos e baseadas nas análises de dados gerados ali pelas máquinas do processo. Já o princípio orientação a serviços trata-se de um conceito para os softwares, que visa que as aplicações usadas sejam disponibilizadas como uma espécie de serviço. As vantagens estão em padronizar métodos e processos específicos, fazendo com que as práticas implementadas pelas empresas sejam de fato seguidas. E assim, o princípio modularidade, planejar a manufatura em módulos, fazendo com que a indústria possa se planejar de acordo com a demanda, possa prever a sazonalidade do negócio e permitir a realização de apenas uma ou mais etapas da produção, é um diferencial também da indústria 4.0. Então, dessa forma, pode-se criar novos mercados, deixando de vender o produto completo, mas apenas uma parte dele, ou mesmo apostar na personalização de itens. E por fim, a interoperabilidade, que significa a comunicação constante entre os responsáveis pela produção e as máquinas usadas no processo, a partir de qualquer dispositivo de qualquer lugar, é o nosso último princípio. E isso tudo é possível graças à internet das coisas, basicamente, e a um sistema de gestão que possa ser configurado para enviar alertas aos gestores a partir de padrões que foram previamente estabelecidos. Então, esse artigo, após mostrar alguns dos conceitos de indústria 4.0 e os princípios, ele traz também que existem tecnologias
que vão ser habilitadoras da indústria 4.0, que elas hoje já são muitas vezes adotadas de formas isoladas, mas que agora a integração dessas tecnologias vão proporcionar às organizações um novo modelo organizacional, que, como falamos anteriormente, trago aqui essa discussão, ela vai exigir da organização não só inovar, mas também o quê? Mudanças na infraestrutura física, nas operações, nas tecnologias, nos recursos humanos, como já vemos discutindo. E assim, o artigo traz inúmeras tecnologias habilitadoras, mas aqui vamos ver algumas das principais ou das mais utilizadas hoje nos ambientes de negócio, principalmente aqui no Brasil. Então, temos que essas tecnologias, elas são, então, conceitualmente falando, são tecnologias desenvolvidas ou ainda em desenvolvimento, capazes de implementar o universo ali industrial, uma nova percepção e mudanças que fazem com que a organização hoje elas não mais adotem isoladamente essas tecnologias e vão então aplicá-las de uma forma integrada no processo produtivo e proporcionar que várias dessas tecnologias tenham resultados bem específicos e contribuam com o processo de digitalização das fábricas, com a automação, né, do processo produtivo. Vamos começar então pela internet das coisas. E essa é uma extensão da internet que vai propiciar aos objetos uma capacidade, então, que tenha, né, essa capacidade computacional, uma outra capacidade que seria de se conectar à internet. Essa conexão ela vai permitir, então, que os usuários controlem os objetos remotamente e também que sejam provedores de serviços. Vamos ver isso na prática. Como, por exemplo, aplicação dessas tecnologias no ambiente de transportes. Ela pode, então, proporcionar aos motoristas informações em tempo real sobre as melhores rotas, situação do trânsito, das estradas, demandas de atendimento, e aos usuários pode indicar o melhor meio a ser utilizado, o tempo de viagem, o custo. Então, a aplicação dessas tecnologias, elas vão possibilitar a personalização de produtos ao atendimento de quê? Das necessidades. E assim, as diversas áreas, elas podem ser, né, aí as receptoras de benefícios da aplicação da IoT. O comércio, por meio da produção automática de acordo com a demanda estatística do estabelecimento comercial, temos também a utilização de prateleiras inteligentes e elas acabam controlando disponibilidade e reposição de produtos. No campo da saúde, a gente tem aí a possibilidade de médicos acompanharem à distância sinais vitais de paciente. Já nos serviços públicos, sensores, a gente tem as cidades inteligentes. Então, vamos ter sensores para alertas de enchentes ou necessidade de limpeza em bueiros, galerias, câmeras que vão proporcionar ali um monitoramento inteligente também de trânsito com controle de semáforos, sistemas também inteligentes para verificação de sonegação de impostos. E por fim, aqui no nosso exemplo, vamos falar sobre aplicação no agronegócio, que também se dá, como por exemplo, por meio de sensores para verificação das condições do solo, de previsão de tempo, de identificação e controle de animais. Essa é uma das tecnologias assim muito utilizadas e que tem ganhado cada vez mais espaço em todas as áreas de serviço, como vimos aí no exemplo. A segunda tecnologia é a computação em nuvem, que computação em nuvem é um termo coloquial para falarmos sobre a disponibilidade, sobre demanda de recursos
do sistema de computador. E assim, especialmente armazenamento de dados e capacidade de computação, sem o gerenciamento ativo direto ali do utilizador. Então, é um modelo que, vamos ver aí por definição, que é usado para habilitar acesso a esses repositórios compartilhados de recursos computacionais configuráveis. E com isso, por exemplo, redes, servidores, armazenamentos, aplicações, e temos hoje muito acesso ao iCloud, ao Google Drive, então são, na verdade, hoje mecanismos onde armazenamos os nossos próprios documentos pessoais. Então, é um termo que tantas organizações vão utilizar para fazer também esses armazenamentos de grandes volumes de dados que vamos ver aqui agora, que são os Big Datas. Então, eles vão possibilitar esses tipos de serviços voltados a aplicações, armazenamentos, a seguranças desses dados. E quando falamos de Big Data ou Big Data, é uma área de conhecimento que vai estudar como tratar, analisar e obter informações a partir de um conjunto de dados que são tão grandes para serem analisados por sistemas tradicionais. Então, o Big Data, ele é a análise e a interpretação de grandes volumes de dados de grandes variedades. Para isso, vão ser necessárias soluções específicas que vão permitir, então, com que os profissionais de TI trabalhem com essas informações que são não estruturadas, que podem vir de comentários feitos por usuários nas redes sociais, ou até mesmo imagens de câmeras de segurança, e que são dados hoje fornecidos a uma grande velocidade em tempo real e é uma grande quantidade quanto o volume mesmo de dados, e o profissional ele precisa trabalhar com essas informações para poder de fato tomar uma decisão mais assertiva. Então, vamos falar também melhor do Big Data na aula sobre dados. A tecnologia habilitadora robótica avançada, ela pode ser entendida como um conjunto de tecnologias refinadas para a realização de tarefas cada vez mais complexas e que exigem um grau ali de repetição e precisão, e isso agora ser executado aí por robôs, que são máquinas multifuncionais, que podem ter base física, móvel e também por definição, que são aplicadas, então usadas na automação industrial. A robótica avançada, ela é considerada uma sofisticação de máquinas, a fim de que fiquem cada vez mais automatizadas, ou seja, esses robôs aprendem, monitoram e se comunicam a todo momento com a planta. Vamos ver um exemplo. Aqui temos uma planta e os robôs, eles se comunicam. Então, estou disponível por o pedido 432, o outro está dizendo ali realizar manutenção em 3 dias, o outro estou com pedido 432 e o anterior já havia comunicado que o pedido 431 está pronto, a produção está dentro dos parâmetros. Então, o que a gente pode ver aqui? Que não existe uma central que vai decidir tudo. Então, cada máquina ela possui ali uma certa autonomia, respeitando o quê? Os parâmetros com os quais ela foi programada. E para que isso seja possível, a gente precisa aqui de sensores, atuadores e softwares enviando e recebendo dados por meio da rede aí de computação industrial das coisas. Então a gente está vendo a integração. Aqui eu tenho a internet das coisas, eu tenho a utilização de sensores que também são considerados tecnologias atuadores, tecnologias aí habilitadoras da indústria, e eles trabalhando em conjunto, eles nos fornecem essa comunicação aqui de forma sincronizada, sistemática das máquinas, sem ter que ter uma central ali decidindo o que deve ser feito. Bacana. Próxima tecnologia habilitadora, manufatura aditiva, que é uma nomenclatura usada para definir o processo de manufatura digital por adição.
ou ainda, né, um processo aí de sobreposição de material. E ela opera, na qual operam diversos tipos de equipamentos e que ficou popularmente conhecido como impressora 3D, que é bem mais, de fato, comum utilizarmos esse termo. E a manufatura aditiva ela diz respeito, então, a um conjunto de tecnologias de impressão que vai permitir criar objetos a partir do zero, utilizando modelos digitais. Com a manufatura aditiva, é possível então produzir peças complexas, otimizando recursos, e cada vez mais comum a gente ter o uso dessas impressoras na produção de diversos tipos mesmo de produtos. Com os mais variados tipos de materiais também, que aqui a gente não entra em detalhes. Mas falando em manufatura aditiva, tem um outro tipo de manufatura também que a gente tem escutado muito, que é a manufatura digital. E ela é por meio da utilização de sistemas computadorizados que são integrados também, que incluem ferramentas para modelagem e visualização 3D, simulação, análise, para a gente criar produtos e definir processos de acordo com os conceitos aí de engenharia concorrente. É entender mesmo que a manufatura digital utiliza essas ferramentas e softwares desde desde o produto até o processo produtivo. Então, entendemos assim que vão existir conceitos envolvidos de planejamento, de simulação e de validação. Uma vez que refere-se, né, a um modelo baseado aí no planejamento eficiente, em uma simulação em ambiente virtual e a validação dos resultados simulados em relação às metas de produção. Algumas das vantagens esperadas com a manufatura digital é otimizar mesmo o planejamento e redução de custos, redução do tempo da entrada do produto ali em produção, redução de custos de protótipo, melhoria na qualidade, simulação, né, por meio da simulação ali das linhas de manufatura, integração das fases de desenvolvimento do projeto, validação dos processos de manufatura. Então, são vários as vantagens, os benefícios que se espera com a adoção dessa tecnologia. E assim, posteriormente, vamos ver então o que seria a tecnologia realidade aumentada. Vamos começar assistindo um pequeno vídeo. Release 2 screws. Next step. Remove intake duct. Next step. Unclip plug. Next step. Release screw. Info tool. Remove fan cowl. Install fan cowl and snap in.
tighten screw. Clip line on. Install intake duct. Tighten 2 screws. Então, como podemos observar, a realidade aumentada é uma tecnologia utilizada para unir o mundo virtual e o real, através da utilização de um marcador, webcam ou de um smartphone, tanto iOS, Android, para a gente então, identificar e conseguir verificar essa inserção de objetos virtuais no meio físico. Então, temos que, como o nome já indica, é um ambiente no qual o usuário pode então inserir, como se inserir, como se ele estivesse mesmo naquele local. Mas tudo não passa de um sistema computacional. E essa tecnologia, ela induz efeitos visuais, sonoros, permitindo total ali, imersão daquele ambiente simulado virtualmente. Assim, o artigo ele finaliza então apresentando esse roadmap, que seria um guia de como introduzir a indústria 4.0. E com isso, ele, com base em uma abordagem de 6 estágios, eles acabam incorporando os princípios que vimos anteriormente e também a questão das tendências tecnológicas. Esse roteiro, ele é de fato estratégico para uma transição bem-sucedida da fábrica, da indústria, nessa quarta geração. Então, vamos ver que o primeiro estágio se refere aí à estratégia, o segundo, a estratégia de marketing, o terceiro, uma estratégia de recursos humanos, a quarta, de tecnologia da informação, quanto à sua maturidade, na quinta, uma estratégia de manufatura e na sexta, a estratégia de gestão da cadeia de suprimentos. Na primeira abordagem da gestão estratégica, é definida então, na verdade, é sugerida a definição das estratégias dessa incorporação da indústria 4.0. Então, nesse momento, é necessário pensar e planejar, então, a diversificação do negócio, qual que vai ser a equipe de gerenciamento de transição, se vai ser necessário fazer fusões e aquisições, estabelecer também um cronograma, estabelecendo essa linha do tempo mesmo, para os diferentes estágios da transição, fazer o levantamento tanto, né, das necessidades e prioridades funcionais da transição, mas também já pensando e planejando a transição e de forma a considerar o seu custo relacionado às conectividades que vão ser agora então consideradas, qual será a forma então de conectividade, de interoperabilidade que falamos que são princípios da indústria 4.0. E aí passamos para as estratégias de marketing, que no primeiro momento pode ser feita uma avaliação da maturidade marketing digital, que vai envolver também ações aí visando uma estratégia mais voltada para o cliente, que pode ser estabelecida, né, pela visão do cliente em 360, também em relação aos contratos inteligentes aqui a curto prazo, a longo prazo. Então, são ações que devem ser pensadas e consideradas nessa transição. Além disso, quanto às estratégias de recursos humanos, como nós vimos, vamos precisar de funcionários multiqualificados, de treinamento multifuncional, então de muita capacitação de funcionários e também de avaliar o custo, o tempo que vai ser necessário para fazer esses treinamentos. Numa
Num outro estágio, que vamos fazer a análise da maturidade aí da TI, é de fato avaliar a governança de TI. O que vai ser necessário quanto infraestrutura de TI, pensando aí em hardware, em softwares, internet das coisas que havíamos falado, pensando também na questão da orientação a serviço, também fazer uma avaliação de custo-benefício dessa nova estrutura, harmonizar e integrar o que já existe com a tecnologia da informação que vai ser adicionada. E por seguinte, vamos ver que também tem essa estratégia de fabricação inteligente. Então, é pensar realmente em como que a gente pode fazer essa conexão inteligente em toda a fábrica, quais são, na verdade, esses sistemas de execução de manufatura, ou até mesmo sistemas interligados de forma inteligente, como que vai ser feita a análise dos dados, as integrações e interrelações, né, humana que também a gente vai ter integradas às programações aí dos robôs, é pensar realmente em toda a conexão inteligente em toda a fábrica. E aí, por fim, nós temos a estratégia de gerenciamento inteligente de cadeia de suprimentos, de pensar realmente em todo o conhecimento gerencial de uma cadeia que seja de fato inteligente, do alinhamento da TI com a cadeia, das integrações aí de atividades de toda a cadeia. Então, é pensar realmente agora de uma forma até mais holística em relação a todo o processo. Então, ou seja, eles apontam quais são os elementos que vão auxiliar de alguma forma a organização a fazer essa transição para a indústria 4.0. E aí, por fim, nós temos um terceiro artigo que ele apresenta potenciais benefícios para desenvolvimento de produtos, para operações e alguns outros efeitos quando se aplica tecnologias da indústria 4.0. Então, o artigo ele começa discutindo que existem pelo menos três dimensões que devem ser consideradas na implementação. Então, aqui são também elementos que corroboram com os estágios e com aquelas ações em cada um dos estágios do artigo anterior. E aqui ele fala sobre a organização do trabalho, que já também já foi abordada, né, em relação aí a pensar nas novas tecnologias ali, como a organização ela vai operar. A questão também das novas competências e novas habilidades dos operadores, né, dos trabalhadores, e também do ambiente externo, por meio, né, dessa adoção aí dessas novas tecnologias, pensando também na maturidade e como que elas vão ser implementadas. Então, o terceiro artigo ele vai nos apresentar ainda que os conceitos da indústria 4.0 eles são propostos para permitir que as empresas tenham processos de fabricação flexíveis e que eles consigam analisar grandes quantidades de dados. E isso vai ser ocasionado por meio, de fato, das tecnologias e também por meio do barateamento de sensores, o aumento da instalação desses em objetos físicos, que é como a gente viu, que seria de fato a virtualização, a aplicação daqueles princípios da indústria 4.0. Então, o trabalho ele apresenta como tecnologias mapeadas, projeto de fabricação ali assistidos por computador, aqui complementando um pouco até a nossa lista sobre as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. A Big Data, como havíamos falado, simulações, né, um ambiente ali virtual, a fabricação de aditivos, a impressora em 3D, então alguns que a gente já ouvia, né, comentado, já havíamos comentado, e também outros como sensores, a utilização de sistemas como MES, SCADA, que o primeiro artigo havia também comentado no seu modelo. Então aqui temos a iCloud, então são na verdade algumas das tecnologias que inclusive já havíamos falado. E aí, por fim, ele mostra quanto benefícios dessa indústria, a melhoria da personalização do produto, otimizar processos de produção, qualidade do produto vai melhorar, o processo de decisão também, consequentemente,
eles precisam e querem que melhore, aumentar a produtividade, reduzir custos, criar novos modelos de negócio, aumentar a sustentabilidade das ações e da organização, reduzir reclamações, e também todos esses benefícios, eles conseguem associar a quê? A benefícios então voltados a produtos, à operação e a alguns efeitos que não se encaixam nos dois, alguns efeitos considerados aí como secundários. Com isso, então, a gente destaca que tem um novo perfil de contexto para a indústria, para as fábricas, e que elas não devem e nem podem desconsiderar essas tecnologias. Até porque, quando elas definem no seu planejamento estratégico e colocam esses benefícios que estão até inclusivos aqui apresentados, a gente tem hoje mecanismos, ferramentas, tecnologias que de forma integradas podem beneficiar a organização a alcançar seus objetivos estratégicos, que muitas vezes estão relacionados a aumento de produtividade, aumento aí realmente de uma parcela do mercado, né, de dela conseguir atingir mais consumidores. Então, ela não pode desconsiderar esse momento e essas tecnologias que estão aparecendo cada vez com mais, né, de forma mais significativa. Então, as principais referências utilizadas na confecção desse material são estas, e aqui eu ressalto que o presente trabalho, ele foi gerado por meio dessas e de algumas ilustrações também da internet, extraídas da internet, mas que o principal objetivo do material aqui, ele é acadêmico e todas as figuras são meramente ilustrativas. Muito obrigada!